Vamos conversar agora com o Irapuan Santana, que é mestre e doutor em Direito e consultor jurídico. Irapuan, bom dia, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Ainda há pouco, no café, eu tentei explicar ao Rafael Colombo a diferença entre injúria racial e racismo. Eu acho que eu fui feliz parcialmente, mas eu tenho certeza que você vai ter mais propriedade para explicar isso para a gente. Te peço essa gentileza. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rafael. Então, realmente, nós temos aí, a partir de 97, a gente teve uma reforma da legislação, da Lei 7.716, que colocou a ideia do crime de injúria racial, né? E aí foi uma confusão danada, porque eles mexeram no Código Penal. Mas, enfim, o crime de injúria racial é você insultar alguém por conta da sua origem, por conta da sua etnia. E o crime de racismo, ele previsto originalmente na Lei 7.716, é você você impedir a pessoa negra de acessar algum bem da vida por conta da sua etnia. E também você tem ali a confusão por causa do artigo 20, que é praticar a discriminação por conta da sua cor da pele, né? E aí, o que os técnicos precisaram fazer foi uma diferenciação com o crime de injúria. Então, eles colocaram que era uma ofensa coletiva, né, a uma generalidade de pessoas no crime de racismo e uma ofensa individual no crime de injúria racial. A minha dúvida, doutora, aliás, a Luciana explicou muito bem explicado, porque o que eu perguntei para ela agora há pouquinho lá no café, quando a gente foi tomar um café juntos, é o seguinte: a gente noticia aqui com frequência, né, o caso de uma pessoa que ataca outra por causa da cor, por exemplo. Então, se isso acontece numa relação individual, vamos imaginar aqui numa loja, né? A gente sempre noticia aqui. Então, alguém é atacado dentro de uma loja por ser negro. Isso até agora era considerado injúria racial, porque eu estou aqui numa explicação grosseira, sem nenhuma formação em direito, quero que o senhor confirme para mim ou não. Era o que eu tinha entendido. Se alguém é atacado dentro de uma loja por ser negro, isso era considerado injúria racial. É isso? Porque era contra um indivíduo específico, contra o João, o José ou contra o Rafael. Porém, essa agressão ela só aconteceu porque aquele indivíduo, no caso, é negro. Então, há racismo ali, não é? Então, em tese, para quem não entende essas nuances do direito, a gente está falando basicamente da mesma coisa aqui, não é? Sim, a Luciana é craque, né? Então ela explicou muito bem. A ideia é a gente tentar também diferenciar o que é penalmente uma ofensa penal com uma questão sociológica, né? Então, o racismo, ele existe. É você inferiorizar ou descategorizar uma pessoa por ser negra. Esse é um ponto. Agora, qual é a conduta que vai ser penalmente ofensiva? E aí que tem essas questões que são mais técnicas, realmente, que é se você ofender uma pessoa por ser negra, aí é um xingamento, é um insulto, aí vai ser uma injúria racial. Agora, por exemplo, já teve um caso, né, do supermercado em que um senhor de idade já, ele foi ofendido, não por xingamento, mas ele foi exposto dentro de uma conduta vexatória. E aí existe o racismo, porque ele aconteceu isso com ele só porque ele era negro, mas não tinha uma conduta individual de ofensa, porque a injúria é ofender, né? Então, você tem a ideia do racismo estrutural, a ideia sociológica, mas penalmente falando, não tinha a injúria racial. A Basília Rodrigues vai participar dessa conversa com a gente, Basília.
Oi, tudo bem, Irapuã? Muito bom conversar com você. Obrigada por estar aqui com a gente nessa entrevista. Eu acho que de ordem prática, o que dá para falar, né, Luciana e Colombo, é que a partir de agora, chamar uma pessoa de macaco, de neguinha burra ou vai comer banana é racismo, algo que nós negros muito bem sabemos, mas passará a estar assim na lei, né? Essa ofensa que até então era chamada de injúria racial, agora ela também vai ser intitulada de racismo. Eu gostaria de saber de você, Irapuã, sobre a efetividade dessa lei, porque é muito difícil você ler no jornal a seguinte manchete: um racista foi preso. É como pisar na grama, fazendo aqui uma analogia. Se você todo dia passa próximo de um lugar gramado que tem escrito não pise na grama, muito provavelmente haverá ali pessoas pisando na grama. Mas se está escrito não pise na grama, você vai pagar R$100, aí a pessoa evita colocar o pé. No caso do racismo, todo mundo sabe que é uma atitude reprovável, repulsiva e que você não deve ser um racista. Mas se estiver na placa não seja racista, ou você será preso, não seja racista, ou você será condenado a 5 anos de prisão, acredito que isso possa inibir mais uma prática racista. Você acha que hoje as leis estão sendo aplicadas efetivamente no Brasil? Esse é o nosso grande desafio, Basília. A gente tem muitas leis com relação ao combate ao racismo, mas infelizmente as instituições elas não aplicam como deveria, né? Recentemente tivemos um outro caso de injúria racial também, né? Dentro do carnaval, em que uma influencer acabou criticando o cabelo de uma cantora e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro falou que aquilo estava abarcado pela liberdade de expressão. Então, além da gente necessitar de ter leis que possam dar fundamento a essas aplicações, a essas punições, a gente precisa de instituições que punam, que venham a aplicar essa legislação. E, por enquanto, infelizmente, a gente não tem conseguido fazer isso. Já foi muito pior, de fato, mas eu entendo que a gente ainda não chegou no mundo ideal, não. Juan, eu como mulher branca e naturalmente privilegiada, eu gosto muito de me colocar, não me incomoda em me colocar na posição de errante, de admitir os meus erros e querer melhorar na hora de falar sobre questões raciais. E muito lendo sobre isso, eu também pude ver e aprender que todos nós, brancos ou negros, temos de saber de questões raciais e a gente está sempre projetando em cima do negro, da negra, a responsabilidade de ter de explicar questões raciais. Mas, na verdade, nós, todos, seres humanos, temos que dominar esse tipo de assunto, não é? Essa bandeira tem de ser de todo mundo. Então, eu quero aproveitar a sua presença aqui com a gente para a gente poder compartilhar com as pessoas que pensam assim: ai, que bobeira, racismo não existe. Vocês é que ficam falando sobre racismo e vocês é que fazem, então, com que exista uma divisão. Eu acho, às vezes, é até ingênuo alguém dizer esse tipo de coisa, para não dizer o mínimo, não é? Para não dizer burro, mas não quero ser indelicada. Você pode esclarecer para a gente o porquê é importante de falarmos que acreditar que racismo não existe é viver num mundo fantasioso? Com certeza. Eu acho que o professor Laurentino Gomes, que está lançando, né, está escrevendo a terceira obra dele sobre a escravidão, ele fala muito sobre isso. Para a gente entender o Brasil de hoje, a gente precisa aprender a saber o que aconteceu no período de escravidão. E a gente está falando do período de escravidão mais ou menos 388 anos. São 388 anos em que o negro ele era considerado uma coisa, ele era considerado inferior e que existia até uma justificativa espiritual falando que o negro sequer tinha alma, né? Então são quase 400 anos em que nós fomos coisificados. Então agora a gente está aí com em torno de 130 anos de liberdade, muito pouco para a gente conseguir reverter
aquilo que foi sedimentado durante séculos, né? Tem menos da metade de tempo. Então, quando a gente olha, né, o Brasil é um país miscigenado, que tem 56% de pessoas negras, se a gente for aproximar essa lupa, a gente vai ver que dos 10% mais pobres, 75% são negros. Dos 10% mais ricos, 29% são negros. Então, isso quer dizer que a gente já está separado historicamente, e isso foi um esforço do braço do Estado, né? A gente fala muito sobre as leis separatistas dos Estados Unidos, mas isso aconteceu no Brasil naturalmente. Então, a gente, de fato, precisa falar sobre a questão racial, mas também mudar um pouco a perspectiva de enxergar o combate ao racismo não como um problema, mas sim como uma solução, isso são as palavras do professor Hélio Santos. E a gente precisa passar por isso, porque a gente não pode ser um país desenvolvido deixando 56% da população para trás, né? Então, até pela perspectiva da individualidade, do egoísmo, se você quer ter uma vida melhor, vamos acabar com o racismo para a gente ficar todo mundo no mesmo barco. Importante é ter um doutor como Irapuan Santana, tanto na academia, tanto lecionando nas universidades, como nos corredores do STF, porque você já esteve por lá. Então, a gente começa a ter uma discussão ampliada nos espaços de poder e entre os gestores públicos. É importante também, porque assim a gente tem uma modificação mais sólida, mais estruturada. Irapuan Santana, mestre, doutor em Direito e consultor jurídico, muito obrigada por estar aqui com a gente no Novo Dia. Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição. Foi um prazer. Valeu. Bom dia.